Olá, meus baldocinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e a nossa aula de hoje vai centrar-se aí na genética das populações ou genética populacional. E aí partiremos de um princípio chamado princípio de Hand-Henbem. O intuito priori aqui dessa aula é que a gente consiga visualizar como que acontece o processo evolutivo. Nas duas últimas aulas havíamos discorrido aí sobre os processos mutacionais, certo? Seja ele a nível gênico ou seja ele a nível cromossômico. E aí vale a pergunta, como que conseguiríamos observar o processo evolutivo? Muito provavelmente você consiga aí já inferir que a evolução parte aí de mecanismos que vão estar atrelados com seleção natural, mutações e afins, certo? Então, nesse sentido, o ambiente ele age sobre os organismos, nos quais existe variabilidade, selecionando naturalmente os portadores de características mais adaptáveis em relação a esse meio. Vimos ainda que, por meio de mecanismos de isolamento geográfico ou posteriormente reprodutivo, formam-se novas espécies biológicas. Entretanto, assim, se a gente for pegar de fato aí o que é evolução, não faz parte da nossa experiência de vida vermos aí como que surgem espécies novas a partir de outras pré-existentes, certo? Apesar de todas as evidências aí diretas ou indiretas apoiarem e apontarem que acontece o processo evolutivo. Nesse sentido, as mudanças evolutivas são, na realidade, constituídas aí pela somatória de inúmeras e pequenas e imperceptíveis transformações que ocorrem ao decorrer de centenas de milhares de anos, certo? Então, nesse sentido, vale se destacar que o processo evolutivo nada mais é do que a mudança na taxa de genes de uma população ao longo dos tempos. Nossa, eu estou até falando errado, perdão, é emoção. Um método aí que permitisse detectar essas micromudanças, pessoal, partiriam aí de o resultar das grandes modificações evolutivas. Seria de bacana, assim, bastante útil para que nós pudéssemos aí avaliar como que acontece o processo evolutivo, certo? E aí o que a gente vai fazer com essa aula? Observar como que acontece esse rolê de maneira bem simplificada. De maneira já antecedendo o que a gente vai discorrer aí nas aulas de evolução, quais fatores que poderiam, por exemplo, alterar a taxa de genes? Acredito eu que seria bacana a gente ter em mente que além da seleção natural, que é aquele mecanismo que vai selecionar uma determinada característica mais adaptável ao meio, vale se destacar que tem um processo de migração que nada mais é do que a entrada ou saída de indivíduos de uma população que pode alterar a exposição de estoque de genes, e um outro fator evolutivo aí seria o processo mutacional. Se uma mutação de um alelo azão, por exemplo, azinho, for maior que a mutação inversa, ao poucos diminuirá-se aí a taxa de A e aumentará-se a taxa de Azinho. Então, nesse sentido, vale se pontuar aqui que qualquer fator capaz de mudar a taxa de genes de uma população, ele é dito aí como fator evolutivo. E os fatores evolutivos mais comuns aí são a seleção natural, a migração e os processos mutacionais. Diante disso, já feito esse preâmbulo aqui, o que seria a genética de populações? A genética de populações é uma área aqui da genética que vai fornecer informações importantes para que possamos melhorar, por exemplo, plantas ou animais e também compreender aí como que se processa a evolução, certo? E nesse sentido, a genética de populações ela vai estudar os mecanismos de hereditariedade a nível populacional, ou seja, agora a gente parte do indivíduo e vai analisar a população como um todo, certo? Levando em conta uma amostra aleatória de indivíduos de uma determinada população. E entendamos aqui população como conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam o mesmo local e apresentam uma certa continuidade no tempo, certo? É importante vocês entenderem essas definições aqui que parecem muito robustas, mas elas são importantes. Então, a população são indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um determinado local e possuem a capacidade de se acasalarem ao acaso, tá? E, portanto, eles têm a capacidade de trocar alelos entre si. Check. Por fim, vale se destacar que cada população vai ter um reservatório gênico que vai ser particular a ela e que vai a caracterizá-la, certo? Nesse sentido, pensemos agora que uma população de indivíduos aí que apresentam um reservatório genético que é próprio deles e a gente consegue analisar isso aqui ao longo dos tempos.
certo? E aí, o que seria o princípio de Heisenberg? Basicamente, gurizada, e tem dois pesquisadores que são esses caras aí, o Randy e o Rimbig, eles demonstraram lá no ano de 1908 que numa população não submetida a qualquer fator evolutivo, as taxas de genes e, consequentemente, os genótipos, eles não mudavam aí o decorrer das populações. De maneira mais simplificada, isso quer dizer que, na nossa população, por exemplo, de mariposas, se nós pegássemos aí como exemplo, eu teria uma frequência de azão e uma frequência de azinho que permaneceriam aí rigorosamente as mesmas, mesmo depois aí de, por exemplo, 10 mil anos, certo? Com as condições que não agissem a ela a seleção natural. Nem que ocorresse seleção natural, nem que ocorresse mutações ou migração, certo? E aí, numa população hipotética, nós teríamos aqui um contexto de uma população pamítica. O que significa esse rolê aqui? A população palmítica é uma população suficientemente grande em que os cruzamentos acontecem a um acaso, aleatoriamente, e não existe a atuação de fatores evolutivos como a migração, mutação, seleção natural e, por consequência, a deriva genética. Nesse sentido, esse princípio aqui, ele parte do pressuposto que aconteça uma manutenção gênica, certo? Não há aí mudança, e ele vai partir de 4 princípios, ou melhor, 5, que são importantes que nós sabemos. Primeiro, a população ela precisa ser suficientemente grande. Porque o que acontece? Em populações muito pequenas, como se fala? Mutações são mais perceptíveis, seleção natural, e consequentemente o cruzamento aí acaba sendo não ao caso, mas direcionado. Nessa mesma população, os cruzamentos eles devem acontecer de maneira casual, sem preferência para o acasalamento. Então, temos aqui a população palmítica. E aí, a gente vai observar nesse modelo que os recipientes de gametos objetivam exatamente cruzamentos casuais. Além disso, vale se destacar que nenhum dos genótipos deverá ser sujeito à seleção natural, isto é, os portadores de qualquer genótipo devem ter as mesmas probabilidades de sobrevivência e reprodução. Beleza? Por fim, não devem acontecer mutações e, além disso, não deverá haver migrações, isto é, não vai nem entrar e nem sair indivíduos aí dessa população, já que poderia haver aí uma mudança nas frequências gênicas. É claro que aí nas populações naturais nunca todas essas condições são respeitadas, certo? Ainda assim, esse modelo ele acaba tendo uma grande utilidade, já que ele vai permitir que nós avaliemos aí a frequência de um determinado gene num certo instante. E novas avaliações elas podem ser feitas aí depois de um período tal, e aí a gente pode fazer inferência se houve um processo evolutivo ou não. Além disso, um segundo passo seria a verificação se essa frequência de genes se alterou e aí, consequentemente, nós levantaríamos algumas hipóteses acerca de qual fator que poderia ser responsável por essa alteração. Será que seria uma migração? Será que seria uma seleção natural? Mutações? E por aí vai. Tranquilo? Como que a gente aplicaria esse princípio aí, ó? Partindo do pressuposto que você tem indivíduos aqui, ó, homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos, e que vale dizer que a somatória de todos esses indivíduos aqui, de todos esses genótipos, dará uma proporção de 100%. E aí, já fazendo um link com a nossa aula de genética quantitativa, vocês se lembram que eu havia comentado do binômio de Newton? Caso quiséssemos, nós poderíamos transformar essas frequências genotípicas em um binômio de Newton. E aí nós teríamos que A ao quadrado mais 2azão, azinho, mais azinho ao quadrado daria igual a 1. Isso daqui nada mais é do que o binômio de Newton. Beleza? Além disso, vamos pegar aqui, por exemplo, um indivíduo. Vamos pegar uma população de mariposa, aonde o alelo dominante, azão, vai ser representado por P, e o alelo recessivo será representado aí por Q. E teremos um cruzamento de indivíduos heterozigotos entre si, certo? Então, disso depreende-se que, ó, o indivíduo com genótipo azão será igual a P ao quadrado, o indivíduo azinho será 2PQ, e o indivíduo azinho será Q ao quadrado. Check?
isso seria a frequência que nós encontraríamos desse genótipo dentro de uma população. Tranquilinho? Ademais, percebamos aí como que a gente vai utilizar esse rolê de maneira mais simplificada. Nesse sentido, a gente pode utilizar essa premissa aqui, ó, que p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. Em aonde que a ou p é a frequência do alelo dominante e a zinho ou q nada mais é do que a frequência do alelo recessivo. Isso é importante que nós saibamos. Então, a partir dessa premissa que p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1, nós conseguiremos calcular a frequência de cada um dos alelos aí em uma determinada população. Pegamos, por exemplo, esse caso aqui, ó. Sabemos que a frequência do alelo A mais a frequência do alelo Azinho, somando-se e Azão mais Azinho, teremos aqui uma totalidade da população que é igual a 1. De modo que, desenvolvendo-se aqui o binômio de Newton, teremos aqui, ó, P ao quadrado nada mais é do que a frequência do genótipo Azão-Azão, 2pq nada mais é do que a frequência do genótipo Azão-Azinho, e Q ao quadrado é a frequência do genótipo Azinho-Azinho, certo? E somando-se todo esse rolezão aqui, teremos igual a 1. Então vamos lá, ó. Suponhamos que numa determinada população, a frequência, a proporção de Azinho-Azinho é igual a 9%. Diante disso, quais que seriam as frequências alélicas e genotípicas de uma população pamítica, ou seja, aquela população grande, que cruza-se ao caso, que não sofreu processos mutacionais, nem migração e não sofreu seleção natural? Qual que seria o percentual aí de indivíduos com genótipo Azão-Azinho, que seria igual a 9%? Como que nós calcularíamos isso daqui? Usaríamos aquela formuleta lá, ó. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, que é igual a 1. Q ao quadrado, que seria aí o azinho, é igual a 9%. Logo, a gente consegue fazer uma inferência que q ao quadrado é igual a 0,009, e aí a gente tira a raiz quadrada, certo? Que daria 0,3, ou, consequentemente, isso daqui seria igual a 30%. Logo, 30% é a porcentagem de todos os alelos azinho em uma determinada população. Beleza? E por consequência, a gente consegue já inferir que 70% aqui vai ser o percentual de alelos azão nessa população, certo? Porque, ó, P mais Q é igual a 1. Se eu tenho que Q é igual a 0,3, eu faço aqui 1 menos 0,3, que dá 0,7. Check. Aí você vai falar, ah, beleza, professor, a gente já conseguiu encontrar P, já conseguimos encontrar Q, mas e se eu quisesse agora calcular a frequência dos alelos dos indivíduos aí com genótipo homozigoto dominante, homozigoto recessivo e, por consequência, heterozigotos? Simples assim, gurizada. A gente vai lá e utiliza o princípio de Rand-Henberg. Então, utiliza assim, azão é igual a P, azinho é igual a Q, e a gente já calcula aqui as frequências mediante a isso, certo? E aqui, azinho é igual a 2pq, então 0,3 vezes 0,7 dá 0,42. Logo, os percentuais que nós encontraremos de frequências genotípicas será 49% de indivíduos homozigotos dominantes, 42% de indivíduos heterozigotos e, consequentemente, 9% de indivíduos homozigotos recessivos, que vai totalizar aqui o total de 100%. Simples assim. Esse rolê, pessoal, é basicamente continha de matemática, certo? Não vai ter muito rolê para ficar quebrando a cabeça aqui, tá bom? E aí, por fim, como que a gente vai correlacionar esse equilíbrio aí e o processo evolutivo? O princípio, como eu falei para vocês, ele vai acontecer aí na ausência de fatores evolutivos que vai manter essas frequências gênicas. Todavia, isso aqui seria uma população ideal. A população real, nem todas as populações são grandes. Sempre acontece fatores evolutivos, ou seja, sempre vai acontecer processo mutacional, sempre vai acontecer processos migratórios, sempre vai haver a seleção natural, beleza? Os cruzamentos, por consequência, não são ao acaso, e a maioria dessas populações aí não está isolada.
Nesse sentido, pode soar aí para vocês que o princípio é meio que furada, mas a gente consegue utilizá-lo para fazer inferência se aconteceu evolução em uma determinada população. Beleza? E aí, como princípio final aqui, para deixar claro, a gente tem uma coisa chamada de oscilação genética. De maneira simplificada, gurizada, é o seguinte. Uma das condições para que aconteça esse equilíbrio é que a população seja suficientemente grande, como eu já falei, e infere-se a partir daí que a população ela vai sofrer processos mutacionais, certo? Isto é, vai apresentar aí mudanças nas taxas de genes simplesmente por ser pequena. Isso ocorre porque as populações pequenas estão muito mais sujeitas ao efeito do acaso do que as populações grandes, certo? Vejamos um exemplo bem simples aí, embora exagerado. Suponhamos aí que numa ilha deserta cheguem 10 náufragos, sendo 9 dos quais são sensíveis ao PTC, são homozigóticos dominantes, isão, e um é insensível, que é isinho, certo? A frequência do gene isinho é de 10% e do gene isão é de 90%. Um dia o indivíduo insensível vai nadar ao redor da ilha e morre afogado. De maneira abrupta, entendeu? Então aconteceu o caso aí e, consequentemente, isso acaba mudando aí a, a taxa dos genes isão e isinho nessa população. Agora, ao invés de eu ter 10% de isinho e 90% de isão, eu vou ter 100% de isão e 0% de isinho. Essa mudança repentina aí, devido ao acaso, a gente vai chamar de oscilação genética. Em outras palavras, pela nossa definição anterior, a população evoluiu com relação ao gene para sensibilidade ao PTC. Tranquilo? Por outro lado, é muito difícil imaginar que uma população de 1.000 indivíduos, por exemplo, com aquela mesma distribuição inicial de genes, por acaso morram afogados ao mesmo tempo. Sem indivíduos insensíveis, isso mostra que a população maior é menos sensível a oscilações devido ao caso aí das taxas de mutações. Parece muito doido o rolê, mas de maneira simplificada, eu quero que vocês entendam o seguinte. O quão mais pequena uma população for, mais suscetível a oscilações genéticas, ou seja, a mudança nessas taxas genotípicas e fenotípicas, será. Todavia, o quão maior essa população for, mais, como que eu posso falar? Menos suscetíveis a essas oscilações ela será. Tranquilo? Por fim, muito obrigado aqui pela presença de todos vocês. Se puderem dar um like, comentarem, divulgarem, vai ajudar bastante, tá bom? O conceito é bem simples, não precisa ter medo, vocês vão perceber que dá para fazer várias inferências legais aí com esse rolê, tranquilo? Por fim, lembre-se que o equilíbrio ele parte que p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. E que p mais q é igual a 1. Isso já vai ser uma mão na roda aí para que vocês consigam fazer inferências sobre o processo evolutivo. Tá bom? Um beijão e até a próxima aula.